Fala, turma, você está pensando em comprar um Honda Civic de 8ª geração, o famoso New Civic, e já ouviu falar muita coisa aí sobre consumo. Bom, hoje eu vou falar na condição de proprietário, há mais de 2 anos aí com o carro praticamente, qual que é a real do consumo aqui. Tem bastante vídeo na internet, alguns são meio controversos, outros são de fato a realidade. E eu vou passar a minha realidade hoje com essa unidade aqui, que é 2007, só gasolina. Então precisa atentar bastante. Às vezes você vai ver um vídeo de um dono de New Civic e ele não comenta se o carro é flex, ou às vezes até fala o ano, e você não percebe se é flex ou não. 2007 foi o único ano que teve esse modelo só gasolina. A partir de 2008, o modelo 2008 já vinha flex, tá? Então o carro flex, ele tem uma tendência a ter um consumo um pouquinho maior por atender o ambiente ali de 2 combustíveis. E esse aqui ele tem uma central ali, um motor, uma injeção mais bem calibrada por só usar gasolina. Então na questão eficiência ele é um pouco melhor. Bom, se você conseguir ver aí no computador de bordo, essa aqui é a versão EXS, e ela tem computadorzinho de bordo ali com um marcador de consumo do Trip A e do Trip B. Aqui a gente tem 410 km no Trip A e ele tá marcando 8.9. Essa aqui é a segunda estrada que eu pego com esse tanque de gasolina, com essa média. Eu peguei ontem 30 km num trechinho de estrada, e o resto foi 100% urbano. O consumo dele tava 8.2. E aí, pegando esse trechinho de estrada ontem, subiu para 8.7. E hoje tá em 8.9 porque eu tô em outro trechinho de estrada, certo? Bom, dito isso, vamos de fato aos consumos. Se você andar com esse carro exclusivamente na cidade, digo cidade, um trecho extremamente caótico, de baixa velocidade, 30, 40 ali no máximo, primeira, segunda, no máximo a terceirinha, que é um uso, por exemplo, que a minha esposa faz, que ela leva as crianças aqui e ali, vai num médico, vai em outro, fim de semana às vezes eu vou na casa da minha mãe, que é pertinho de casa, 4 km, o carro, né, mal esquentou, já desliga. É um trecho bem severo de trecho urbano. Nesse trajeto, esse carro faz numa média aí uns 6 km por litro, 6,5, tá? Real. Mas num trecho extremamente travado. Esse tanque aqui, por exemplo, ele foi um trecho um pouquinho mais misto. Então teve ali umas avenidinhas de 50 por hora, tarará, né? Bastante farol ainda. É um trecho de cidade, mas uma cidade um pouco mais fluida, que você consegue andar um pouquinho melhor. E eu moro em Osasco, então tem muito sobe e desce, tá? E não é um carro leve, né? Não é um carro levinho, não tem 800, 900 quilos aqui, né? Igual um carro 1.0, um Celtinha, um Classic, entre outros. Então, tendo isso em mente, é um carro que vai consumir mais em subida e tal, né? Nesse trecho um pouquinho mais fluido que eu tô falando, ele tava lá nos 8.2, 8.3, e aí vai ser a média dele. Se você andar num trecho misto, ó, eu vou colocar aqui, por exemplo, eu tô com o Trip B marcando 4.300 km, que é um trip que eu não uso muito. E aqui tem trechos de cidade, eu fui pro Paraná com o carro e voltei, e a média dele, nesse cenário mais global, ó, 10,5. Então assim, a média total desse carro, se você parar pra ver, é na casa dos 10. Óbvio, você tem que pegar um pouquinho de estrada. Se você, né, tocar ali 4.000 km 100% de cidade, ele vai consumir menos, tá bom? Então, a média geral, assim, eu diria que esse é um carro que faz 10. Não, nem mais e nem muito menos, na média geral, misturando aí os circuitos. Dito isso, temos em mente agora um circuito de estrada fluida, andando assim a 100, 110 por hora, com o ar ligado, né, que eu acho muito mais confortável na estrada você ligar o ar.
nesse trecho ele vai fazer uns 13, 14 tranquilamente. Esse carro ele é bem eficiente, ele tem que estar com a manutençãozinha ali em dia, tem que estar tudo legal, mas é um carro eficiente, na minha opinião é um carro eficiente por ser 1.8, uma tecnologia de 2007 ali, entendeu? E que é relativamente antigo, o padrão de emissão era outro, né, normas de emissões e tal, e ele chega a fazer os 14 ali tranquilamente. Já viajei com a minha família inteira dentro do carro, bagagem até o teto, e ele fez ali os seus 14, 15, tá? Consegue. E num cenário extremamente otimista, por exemplo, eu fui pro Paraná com esse carro e eu fiz na média 16,5. Condições. Foi medido o trecho de ida e volta, tá? No Trip A ali eu medi ida e volta. Não usei o ar-condicionado porque estava frio, ok? E tinha um pouquinho ali de chuva e tal, então eu fui com o vidro fechado, sem ar-condicionado, só com a ventilaçãozinha interna ali. Uma hora ou outra que embaçava, dava uma ligadinha, mas ficava muito frio, eu já desligava. Pô, mas tem a temperatura do, né, isso aqui tem um ar digital, você pode equalizar? Pode, cara, mas não quis, não precisei. Então, esse foi como se fosse um hipermilha, sabe? Um trecho que você vai para obter o consumo extremo. Então na ida eu consegui ali 17,3, até tirei foto, mandei para um amigo meu para brincar e tal. E na volta ele consome um pouquinho mais, na média final ficou 16,5. Mas isso aí é 16,5, sem ar-condicionado, só o motorista dentro do carro, andando entre 90 e 110. Como eu disse, tá muita chuva, tinha trecho que não dava para andar muito ali. Quem conhece a Regis sabe que tem bastante trecho de aquaplanagem. Então assim, no limite do consumo, o melhor que esse carro vai chegar é os 16, tá? Eu já fui para o Rio de Janeiro e voltei para o Rio de Janeiro com ele sozinho, porém 100% no ar-condicionado, e ele fez 16,2, exatamente a mesma condição. Nesse caso com o ar-condicionado ligado, mas a velocidade média de 100 por hora. Eu uso bastante em viagens assim o Cruise Control, né? Pega um trecho reto, bacana, vou dar uma descansada na perna, ligo o Cruise, ele vai embora. Então eu fico relativamente um bom tempo nos 100 por hora ali, sem precisar cravar. Então o consumo dele no melhor cenário na estrada é esse, beleza? Com o carro carregado e ar-condicionado você vai obter ali 13, 14, o que eu acho excelente para um carro 1.8. Na média global eu acho que é um carro que tá em torno de 10 o consumo dele ali, 10 por litro. E na média extremamente severa você vai obter aí 6, já fiz até 5,5 com esse carro. Foi um tanque bem judiado, que eu andei só na cidade, só a cidade. Eu fui muito ali, 4 km, 3 km, 5 km, 8 km, 4 km, 3 km, entendeu? E nesse máximo assim de consumo, 5,5, eu obtive 5,5. No verãozão, sempre o ar ligado nesses trechinhos curtos, então foi bem severo. Mas abaixo disso nunca cheguei, tá? Por exemplo, eu já tive um Sandero automático e o Sandero eu já cheguei a fazer 4,5 em percurso extremamente severo assim. E o Sandero automático, o melhor consumo de estrada que eu consegui nele foi 13,5. Andando eu e minha esposa até Santa Catarina, um trecho muito saudável. A gente viajou primeiro de noite e foi sem ar-condicionado. Quando foi amanhecendo a gente ligou o ar-condicionado. E o carro, melhor consumo dele foi os 13,5, tá? Você tem que entender que era um carro 1.6, 16 válvulas. Ele era 2014, 2015, mais novo. E, perdão, 2012, perdão, o Sandero era 2012, 2013, e o melhor cenário que ele fez de consumo foi 13,5. Nunca consegui passar, por exemplo, dos 14, coisa que eu consigo passar com esse carro. E não é só computador de bordo, tá? Eu tenho o hábito de, quando vou viajar, eu completo o tanque, faço média e confiro na bomba. O computador de bordo dele normalmente erra por até 0,5.
Já teve trecho de eu bater certinho e já teve trecho de eu perceber uma diferença de até meio ali no consumo. Mas varia muito do cara que tá abastecendo. Às vezes o cara, você nem percebe, o cara coloca um pouquinho a mais, entendeu? Eu peço sempre para abastecer e parar no primeiro disparo ali e tento manter assim. Mas tem posto que você vai que o cara quer enfiar combustível lá e você acaba nem percebendo e entra mais do que precisa, certo? Então, se você tem curiosidade aí de comprar um carro desse, essa é a minha opinião de proprietário, esses são os consumos que eu consegui. Essa é uma versão EXS 2007, somente a gasolina, tá joia? É isso aí, turma, boa sorte aí, é um excelente carro. A manutenção dele não é tão barata, mas aí um outro vídeo eu falo do que eu já gastei com ele aqui de manutenção. Um grande abraço e até a próxima.